Olá, pessoal. Meu nome é Micaela Aires Martins, sou médica residente de ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas e hoje eu irei ministrar a aula sobre sexualidade, orientada pelo Dr. Gilberto e pelo Dr. André Marques. Esse é o roteiro da nossa aula, em que iremos abordar 9 temáticas. Em relação aos conceitos iniciais, é importante diferenciarmos sexo de gênero de orientação sexual. Sexo já será definido desde o nascimento, sendo um conjunto de características estruturais e funcionais que vai definir um ser vivo biologicamente como macho ou fêmea, ou seja, homem ou mulher. Qual a diferença para gênero? Gênero já será um conjunto de características, tanto físicas e comportamentais, que vai definir uma pessoa, ou seja, como que ela se vê em relação à sociedade. Não existe somente o gênero feminino e masculino, não há esse perfil binário, existindo uma grande variabilidade de gênero. Se o gênero em que a pessoa se identifica é o mesmo que seu sexo biológico, é identificado como cisgênero, e se há uma discordância entre sexo e gênero, a chamado transgênero. E o que é orientação sexual? Orientação sexual é o padrão de desejo sexual que uma pessoa tem em relação a outra, ou seja, a quem ela se sente atraída. Se a pessoa se sente atraída pelo sexo oposto, é definido como heterossexual, pelo mesmo sexo como homossexual, por ambos os sexos como bissexual e por toda a variabilidade de gênero como pansexual. Em relação à sexualidade, sabemos que é a energia que motiva a busca tanto pelo amor, pelo contato, pela intimidade e não se restringe somente à atividade genital. Então, sexualidade compreende toda a expressão afetiva, de carinho, de toque, de afeto mesmo, e não somente a resposta sexual do indivíduo. Então, a relação sexual é uma das inúmeras maneiras de expressar a sexualidade. É importante ressaltar que a sexualidade ela é construída desde o nascimento e uma infância é um período crucial para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Então, sempre perguntar, né, para os nossos pacientes como foi construída a sexualidade durante a infância para podermos extrair se houve tabu, se houve abusos e como foi construída, se realmente foi uma sexualidade construída de forma saudável. E qual a diferença de saúde sexual e resposta sexual? A saúde sexual já é o bem-estar físico, mental e social em relação à sexualidade, sendo uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade. Resposta sexual já é um conjunto de diversos fatores e processos, como processos psíquicos, interpessoais, socioculturais, fisiopatológicos, que vão se articular para promover o estímulo sexual. E o que seria disfunção sexual? É uma dificuldade em sentir satisfação sexual em atividades sexuais não coercivas, pois, se for coercivo, é denominado violência sexual. Para caracterizar uma disfunção, apresenta-se tem que se apresentar, né, recorrente, várias vezes no mês, e uma duração por pelo menos 6 meses. E como toda disfunção, como todo transtorno, tem que gerar sofrimento para o paciente. A disfunção ela pode ser geral, em que ocorre em todo o ato sexual, ou situacional, em que ocorre com um parceiro específico ou em um ambiente específico. É importante também lembrar que não existe um padrão normativo em relação à resposta sexual, ou seja, não há algo normal ou anormal. Por quê? Porque o funcionamento sexual ele é adequado de cada subjetivo de cada paciente, ou seja, é uma resposta individual do que é satisfatório para aquele paciente. E as disfunções sexuais elas impactam negativamente na vida dos pacientes. Em relação à epidemiologia, sabemos que 28% das mulheres brasileiras relatam algum grau de dificuldade sexual, enquanto 40% das mulheres no mundo também relatam essa disfunção. 43% das mulheres vão apresentar redução do desejo, redução da excitação e anorgasmia, sendo que 1 a cada 8 mulheres apresentam problemas sexuais em que geram sofrimento. As disfunções são muito correlacionadas com diversos tabus, preconceitos, principalmente no âmbito sociocultural, religioso, e que, como falei, impactam muito na vida dos pacientes. Em relação à resposta sexual, sabemos que a resposta é a interação desses diversos processos psíquicos, interpessoais, sociais, culturais e fisiológicos que vão
promover a resposta ao estímulo sexual. O comportamento sexual ele vai ser modulado por fatores intrínsecos, como as áreas primitivas do cérebro, e fatores extrínsecos, que seriam o meio social, étnico, cultural e a experiência de cada pessoa. E essa resposta sexual, ela se forma em três circunstâncias: através do instinto sexual, da motivação e do estímulo sexual. A motivação é aquele estado interno que vai induzir a pessoa a se envolver em um comportamento específico. E vamos falar agora sobre a resposta sexual propriamente dita. Ela é estimulada por cinco fatores, que seria o sistema nervoso central, o sistema endócrino, a medula espinhal, o sistema nervoso simpático e parasimpático e também a genitália. Em relação ao sistema nervoso central, temos que as principais respostas se encontram relacionadas ao hipocampo, hipotálamo, sistema límbico e área pré-óptica medial. Em relação aos neurotransmissores, o principal vai ser a dopamina na resposta sexual, sendo responsável por 80% das catecolaminas cerebrais envolvidas nessa resposta. Ela vai ser primordial para um funcionamento adequado da resposta sexual e a regulação dos fatores cognitivos, motivacionais, motores e também hormonais. Existem diversos neurônios de dopamina no cérebro, principalmente localizados no mesencéfalo e no diencéfalo. E essa excitação sexual, ela gira em torno tanto da liberação de dopamina, sendo mais importante, mas também de ocitocina, noradrenalina e melanocortina. Em relação ao sistema endócrino, temos uma grande influência do estrogênio na excitação central. Sabemos que o estrogênio, ele libera uma grande quantidade, estimula, a liberação de uma grande quantidade de dopamina, sendo muito importante na resposta sexual, juntamente também com a progesterona. A testosterona, ela tem a sua principal importância no pico periovulatório, em que leva à motivação da pessoa procurar aquela relação sexual e também gerar o relaxamento muscular. A ocitocina, ela tem uma influência principalmente pelo aumento do fluxo sanguíneo, principalmente dos órgãos, da genitália, e também a ativação do sistema de recompensa via sistema límbico e também do vínculo com o parceiro. A melatonina, ela é pró-sexual, principalmente através do receptor 4-melanocortina, e é muito importante a gente saber sobre esses neurotransmissores, porque eles impactam nos tipos de medicamentos que estão hoje sendo utilizados e estudados para tratamento de disfunções, como, por exemplo, já foi estudado em relação à ocitocina intranasal, mas não houve diferença em relação ao grupo placebo, e também hoje já está aprovada a utilização da melatonina nos Estados Unidos, mas ainda carece de estudos em comparação com o placebo para a gente saber realmente a sua eficácia. A medula espinhal também tem uma grande influência, sendo que o centro medular sexual é localizado entre T4 e L2, sendo tanto sensitivo quanto motor, e também do arco reflexo, tanto de S2 a S4, que vai ser modulada por ação de neurotransmissores e neuropeptídeos. Sabemos que o sistema nervoso simpático é o que freia a atividade, a resposta sexual, enquanto o sistema nervoso parasimpático é o que ativa a resposta sexual. É só a gente lembrar, parasimpático quando o paciente está relaxado, então ativando, e o simpático é a resposta de luta, então o freio. E também tem a genitália, tanto em sua anatomia como função adequada. Então, aqui a gente apresenta um esquema que modula, que ilustra toda a resposta sexual. Inicialmente, temos os estímulos, em que, principalmente visual, olfativo, auditivo, em que gerará um estímulo erótico, que seria a intenção, junto com o impulso sexual, que seria a necessidade. Irá ativar o cérebro, em que há a liberação de neurotransmissores, neuropeptídeos, principalmente no córtex e pelo sistema límbico, que vai gerar o desejo sexual. Através do desejo, ativaremos a resposta através da medula espinhal, no centro medular sexual de T4 a L2 e também no seu arco reflexo entre S2 e S4, gerando a intumescência dos órgãos genitais, aumentando a lubrificação, gerando assim o estímulo genital. E assim modulando toda a resposta sexual mediante ao sistema parasimpático, ativando a resposta sexual, e simpático freando essa resposta sexual. Em relação à fisiopatologia das disfunções sexuais,
Iremos apresentar agora sobre a resposta sexual feminina. Temos o modelo circular da resposta sexual, que é em relação ao desejo, excitação, orgasmo e satisfação. E o que seria o desejo? O desejo é a sensação de ter vontade pela relação sexual, que pode ser espontânea através do instinto sexual ou responsivo através de estímulos sexuais e fantasias. E o que seria a excitação sexual? A excitação é uma sensação de prazer tanto na vulva ou na vagina e que é caracterizado como prazer sexual. Na excitação, terá a intumescência da genitália, um aumento do aporte sanguíneo e também o aumento da lubrificação. E o orgasmo são múltiplas contrações prazerosas da genitália, gerando uma sensação de relaxamento total. No orgasmo é evidente o clitóris ereto e uma ativação do sistema nervoso simpático, com aumento da frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, como eu disse, em relação a essa resposta sexual, a gente tem esse modelo circular de resposta sexual. Primeiro, como a gente vê nessa imagem, a gente terá, né, a vontade de ter intimidade, gerando um estímulo sexual, levando à excitação, levando ao desejo sexual e assim aumentando a intimidade. Então, sempre nessa cadeia circular. Cada domínio pode se sobrepor mais ou menos ao anterior, pode se repetir ou também pode estar ausente. Lembrando que essa resposta sexual, ela vai ser iniciada por estímulos externos, como a motivação por toque, carícias, ou internos, que seriam os pensamentos e a fantasia. O estímulo levará ao desejo, que é mediado por neurotransmissores, como a dopamina, que levará um incentivo pela motivação, a noradrenalina, para o aumento da atividade cerebral do impulso sexual, as melanocortinas, por aumento do desejo, e ocitocina, com aumento do fluxo e também o aumento dos neurotransmissores. Em relação à excitação, já há um processo neurovascular em que há um aumento do fluxo sanguíneo na genitália e relaxamento dos músculos lisos, mediado por neurotransmissores, agentes vasoativos e hormônios. Na excitação, tem um aumento da atividade do sistema nervoso simpático, com aumento da frequência cardíaca, aumento da PA, aumento da sensibilidade cutânea, ereção mamilar e também miotonias. O parasimpático, ele terá uma resposta principalmente na genitália, no clitóris, nos bulbos do clitóris, nos pequenos lábios, onde há uma intensa rede de tecidos vascularizados e também com uma grande capacidade sensitiva. Terá, então, nessa região, o aumento do fluxo sanguíneo, aumento da pressão intracavernosa, levando à tumescência e protrusão do glande clitóris, uma vez que é um tecido erétil que abarca uma grande quantidade de sangue. Também terá uma eversão e engurgitamento dos pequenos lábios. Terá um aumento da lubrificação através das glândulas de Bartolin e a vagina apresentar tanto dilatação e alongamento através do relaxamento dos músculos lisos. No orgasmo, será uma série de sensações do incentivo sexual que vão ser sustentadas pelos sinais nervosos centrais e que gerará uma estimulação sexual local até que atinja a sua intensidade máxima, iniciando assim reflexos que causam o orgasmo. O orgasmo será evidenciado como uma contratura dos músculos perineais e extravaginais, gerando mioclonias generalizadas, e no sistema nervoso irá começar a atuar neurotransmissores inibitórios, como os opioides, endocannabinoides e principalmente a serotonina, que tem um freio dessa resposta sexual, inibindo assim a excitação e o desejo. Depois terá a satisfação, atuada principalmente por endocannabinoides e opioides, levando essa resposta de satisfação, e também o relaxamento completo da musculatura, bem-estar e também sonolência. Temos diversos fatores que vão modular que vão modular a resposta sexual. Temos fatores neurológicos, como a esclerose múltipla e o Parkinson, em que há uma disfunção sensorial na região genital, levando a menor excitação e menor orgasmo. Também temos que a epilepsia pode se manifestar com os gestos sexuais involuntários, principalmente na crise parcial complexa, gerando também alterações em relação à resposta sexual.
Drogas antiepiléticas que vão induzir a enzima do P450 hepática, como fenitoína, fenobarbital, primidona e carbamazepina. Essas drogas aumentam as proteínas ligadoras dos hormônios sexuais, SHBG, fazendo com que mais testosterona fique ligada ao SHBG, tendo uma menor quantidade de testosterona livre, que é a biodisponível, levando a menor desejo e menor excitação. Também temos alterações em relação à lesão da medula espinhal, principalmente levando à dificuldade ou ausência de excitação. Em relação aos fatores hormonais, apresenta-se que pode apresentar, tanto na menopausa fisiológica, cirúrgica ou insuficiência ovariana prematura, principalmente por uma queda no estrogênio. Lembre que ele tem uma forte modulação na resposta sexual e também na testosterona, levando a principalmente aquele desejo sexual hipoativo, levando também devido a essa queda hormonal, a uma dificuldade tanto na excitação quanto na lubrificação, e a paciente pode se manifestar com dispareunia, lacerações e sangramento pós-coito, tudo pela atrofia vulvogenital da síndrome geniturinária da menopausa. Na mulher na pós-menopausa, aos 50 anos de idade, ela tem a metade da testosterona que tinha aos 20 anos de idade. No entanto, na menopausa, a produção ainda permanece constante de testosterona. Outros fatores hormonais seriam tireoidopatias, como o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, que também tem alteração em relação à resposta sexual. Pensando, então, que na menopausa tem uma diminuição da quantidade de testosterona e uma diminuição do desejo, seria correto pensar que na síndrome dos ovários policísticos, pela grande quantidade de androgênios, essa paciente teria um desejo aumentado? Na verdade, essa correlação não é verdadeira. Na síndrome dos ovários policísticos, mesmo tendo uma grande quantidade de andrógenos, não existe esse aumento do desejo. Na verdade, as pacientes vão ter uma diminuição em relação a essa resposta, principalmente por questões relacionadas à autoimagem, como acne, obesidade e também o hirsutismo. Em relação ao uso de anticoncepcionais, são dados conflitantes na literatura em relação à sua resposta em relação ao impacto no desejo sexual, principalmente mediada por diminuição de testosterona ovariana e diminuição da SHBG. No entanto, são dados conflitantes e a maioria das pacientes não relatam alterações na sua utilização. Em relação aos fatores psicológicos, são os principais fatores que modulam a resposta sexual. Então, tanto o relacionamento com o parceiro, problemas sexuais, história de abuso físico sexual, transtornos psiquiátricos como estresse, ansiedade, depressão e também a utilização de medicamentos psiquiátricos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, uma vez que ele inibe a dopamina, o principal neurotransmissor da resposta, também a clorpromazina e o aldol, devido ao aumento da prolactina. Temos também outros fatores, como os fatores vasculares, como na síndrome de insuficiência vascular clitoriana e vaginal, dentre outros fatores vasculares, e também fatores musculares, principalmente afetando os músculos do assoalho pélvico, como conseguimos ver nessa imagem, principalmente o elevador do ânus, músculo bulbo cavernoso e isquiático, gerando hipertonia, que se manifesta com o vaginismo, ou hipotonia, que se manifesta com a anorgasmia e incontinência urinária durante a relação. Aqui eu trouxe um resumo de todos esses fatores que impactam diversas condições médicas, diversos medicamentos, em relação ao relacionamento conjugal, aspectos socioculturais como costumes, valores, violência sexual, quebra de contrato como traição, repressão sexual, questão hormonais, o desconhecimento da anatomia e disfunção sexual prévia. E como vamos atender essa paciente com queixa sexual? Aqui eu trouxe os pontos mais importantes do atendimento, em que a gente tem que rastrear sinais de sofrimento na esfera sexual, a gente tem que diagnosticar o hipoestrogenismo, dor pélvica, encaminhar e tratar outras patologias, conduzir a queixa sexual até o ponto que estamos aptos como profissional. E o que a gente mais tem que perguntar em relação ao histórico da doença atual? O início e duração dos sintomas, se é situacional ou se é geral em todas as relações, se é primário ou secundário, se existem fatores que são desencadeantes ou atenuantes, se está correlacionado com álcool, utilização de substâncias, o hábitos, fatores ambientais, psíquicos e se gera sofrimento. Por se gera sofrimento, tem que ser tratado. O atendimento a gente também deve mostrar para o paciente em relação a como
perguntar, né, se há uma comunicação com a parceria sobre as preferências sexuais, orientar também sobre o próprio corpo, identificar tabus e também deve ser feita uma avaliação mínima da parceria sexual. Deve convocar o parceiro para consulta, buscar disfunções sexuais na parceria, deve esclarecer dúvidas, quebrar tabus e questionar sobre sempre se há também disfunção no parceiro. Em relação ao método Plicite, podemos utilizar para abordar essa paciente com queixa de disfunção sexual. O método é um mnemônico em que P de permissão, em que o profissional vai deixar claro que é permitido falar sobre sexo durante a consulta. Depois, iremos demonstrar informações limitadas, em que iremos informar sobre genitália, sobre a epidemiologia da disfunção sexual, sobre a diferença entre a resposta sexual do homem e mulher, esclarecendo assim diversas dúvidas em relação às dúvidas do paciente, né, informando esse paciente. Depois, sugestões específicas em que o profissional fornece sugestões para lidar com as queixas e a terapia, que seria o encaminhamento para como tratar esse paciente, né? Encaminhar para tratamento especializado e também terapia sexual. Agora vamos abordar os tipos de disfunção sexual. O mais importante a ser tratado é em relação ao desejo sexual hipoativo, em que o paciente demonstra uma ausência ou redução acentuada e persistente do desejo e motivação para atividade sexual, e tem que estar presente por pelo menos 6 meses. Já foi incorporada ao DSM-5, em que precisa de pelo menos um desses 3 critérios, que seria o desejo espontâneo reduzido ou ausente, o desejo responsivo reduzido ou ausente, ou a incapacidade de manter o desejo e interesse durante a atividade. É importante ressaltar que no desejo sexual hipoativo não tem excitação nem orgasmo, porque se houver qualquer um desses dois, não desejo sexual hipoativo, pensando naquela resposta que já estudamos em relação ao ciclo de resposta circular. Acomete diversos pacientes e a disfunção mais comum do sexo feminino, em que conseguimos ver que a maior prevalência em mulheres entre 45 e 64 anos. E como iremos tratar esse desejo sexual hipoativo? O principal é informar para essa paciente que o relacionamento conjugal não for satisfatório, não há medidas eficazes para esse tratamento. Então, o mais importante é nessa esfera conjugal. Tem que tratar principalmente, tem que ser um tratamento direcionado para a causa e podemos tratar medicamentosa através de terapia hormonal, se indicado. Ou seja, se há desejo sexual hipoativo associado a sintomas vasomotores ou urogenitais. A terapia estrogênica vai ser indicada, então, para pacientes na peri e pós-menopausa, sendo a melhor via transdérmico, porque melhora a função sexual, uma vez que o oral aumenta SHBG e vai fazer com que diminua a testosterona biodisponível. Lembrando que existem diversas contraindicações para a terapia estrogênica, principalmente questões de câncer de mama, endométrio e essas demais contraindicações. Em relação à utilização da tibolona, é um esteroide sintético derivado de noresterona que vai estimular receptores de estrogênio, progesterona e androgênios. E é recomendado para mulheres na pós-menopausa dentro da janela de oportunidade. Foi demonstrado que a tibolona aumenta o desejo sexual, excitação, frequência, satisfação sexual e tem seu efeito positivo sobre a genitália, lubrificação e também bem-estar, com um grau de recomendação B. Outras formas de tratamento é como a testosterona. A testosterona está sendo estudada para tratamento do desejo sexual hipoativo, sendo indicada na falha dos outros métodos e a paciente apresentando ainda sintomática. A testosterona foi evidente que melhora todas as fases da resposta sexual em mulheres tanto ofrectemizadas como na menopausa, mas devemos lembrar que a gente não deve dosar os níveis de androgênios, porque eles não vão predizer sobre a função sexual. E lembrar que apresentam as mesmas contraindicações que a terapia estrogênica, uma vez que a reposição de testosterona pode sofrer também aromatização e aumentar também os níveis de estrogênio. Foi evidente, então, que teve uma eficácia no tratamento de diminuição do desejo sexual em mulheres em pós-menopausa. A aplicação, a melhor forma é a via transdérmica e foi segura em até 3 anos da sua utilização. Lembrando que a via transdérmica houve um benefício em relação à utilização do gel
E esses pacientes apresentam já uma resposta terapêutica nas primeiras semanas da utilização de medicação e, se não houver resposta em 6 meses, deve ser descontinuada. No Brasil e nos Estados Unidos, ainda é utilizado off-label e carece de estudos de meta-análise para avaliar principalmente os seus riscos e benefícios, devendo sempre expor para as nossas pacientes. E não é recomendado em doses suprafisiológicas, devido à quantidade de efeitos adversos, principalmente androgênicos, como acne, surtismo, virilização. E, lembrando, tem que ter utilizado todas as medidas antes, como citadas. Também já temos estudos com a flibanserina, um agonista serotoninérgico e dopaminérgico, aprovada para o FDA, principalmente para tratamento na pré-menopausa. A bupropiona é um inibidor da recaptação de dopamina e nora, aplicado principalmente nas disfunções relacionadas à utilização dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ainda utilizado como off-label, junto com a trazodona para esses mesmos pacientes. Em relação à disfunção por excitação, é a incapacidade persistente ou a dificuldade recorrente de adquirir ou manter uma resposta sexual excitatória adequada tanto em lubrificação e turgência até o término da atividade sexual. Lembrando, então, que excitação é a intumescência da vulva, clitóris, vagina e lubrificação e geralmente está associado à disfunção sexual hipoativa. O tratamento consiste em terapia, medicação e tratamento medicamentoso. Em relação à anorgasmia, é a incapacidade de atingir o orgasmo, mesmo apresentando desejo, lubrificação, e gera muita angústia para as pacientes. E ela está apresentada em até 26% das mulheres. Pode ser caracterizada como retardo acentuado, infrequência acentuada de orgasmo, ausência de orgasmo e intensidade muito reduzida dessas sensações. E como devemos tratar? Primeiro, devemos perguntar se a paciente utiliza alguma medicação de uso contínuo que pode interferir, corrigir insuficiência estrogênica, avaliar causas de dor, e tem já estudos sobre a bupropiona e também a utilização de testosterona, sendo mais importante a orientação psíquico-sociocultural e terapia. Em relação aos distúrbios da dor, temos diversos cenários, sendo o principal a dispareunia, em que é uma dor recorrente ou persistente que ocorre na tentativa de penetração na vagina. Temos também a vulvodínia, que é uma dor na vulva sem causa aparente, persistente por mais de 3 meses e que gera sofrimento para esse paciente. E o vaginismo, que é a dificuldade persistente e recorrente de realizar a penetração do pênis, de dedos e objetos na vagina. Em relação à dispareunia, é a dor à penetração vaginal e ocorre em 17% das mulheres e a maioria tem uma causa orgânica por trás da dispareunia e pode ser também associada a desejo sexual hipoativo e disfunção de excitação. As principais causas de dispareunia superficial são correlacionadas com vulvovaginites, hipotrofia vulvar, cicatrizes, cistos vulvares, sendo a profunda correlacionada principalmente com endometriose, cistos, aderências, neoplasia, obstipação e infecção urinária. Se a paciente apresentar sinais de hipoestrogenismo, podemos utilizar terapia estrogênica tópica, principalmente o estriol, mas podemos utilizar também o promestrieno, e não houve estudos que demonstraram uma superioridade do laser no tratamento dessas pacientes, sendo mais caro que o tratamento com estrogênio e ainda carece de estudos demonstrando a sua real segurança. Em relação ao vaginismo, é a incapacidade da mulher em ter a vagina penetrada tanto por objetos, espéculos e pelo pênis e gera muito medo, um medo intenso nessa paciente, dor e sofrimento. Temos critérios, né, para diagnosticar o vaginismo, sendo então a dificuldade acentuada e persistente ou recorrente de penetração, dor vulvovaginal e pélvica acentuada e persistente durante a penetração e que gere medo e ansiedade a essa paciente. Está muito relacionada a distúrbios psicofisiológicos e fobias. Podem ser tratados, então, com medidas educativas, psicoterapia, tratamento fisioterápico e também massagem perineal por fisioterapeuta ou também pela paciente, sendo mais importante a terapia.
O distúrbio de dor sexual relacionado à vulvodínia tem que estar presente por pelo menos 6 meses e está bastante correlacionada com dor crônica, distúrbio do sono, alterações psicossociais e tratada tanto com analgésicos, antidepressivos, reposição de estrogênio em mulheres na pós-menopausa, fisioterapia e psicoterapia. Em relação ao distúrbio sexual hiperativo, já não é tão comum nas mulheres, mas pode estar concomitante, principalmente com quadro de ansiedade e aumento dos níveis de testosterona. Também tem a síndrome de excitação sexual persistente, que é uma resposta sexual fisiológica excessiva e persistente na ausência do desejo de ter o desejo sexual, que gera muito constrangimento às pacientes. As parafilias a parafilia é o fetiche, que é a excitação sexual envolvendo um objeto não vivo ou outras partes não específicas do corpo humano, sem ser a genitália, e o transtorno ele tem que gerar sofrimento para esse paciente. O paciente vai apresentar uma incapacidade de excitação sexual e ter função sexual sem aquele objeto. Aqui eu coloquei um resumo que está presente no nosso manual de ginecologia, sendo de como tratar essas principais disfunções. Em relação às técnicas de terapia sexual, apresentamos a psicoeducação com orientação da anatomia, da fisiologia, os trabalhos de mitos e crenças daquelas pacientes, a reconstrução cognitiva, que tem como eixo trabalhar os pensamentos automáticos e também as crenças, os focos nas sensações, que estimula a exploração de diversas áreas genitais, a comunicação assertiva e o método Duplicity, como já foi evidenciado. Em relação à incongruência de gênero, temos como incongruência a pessoa anatomicamente normal que se sente como membro do sexo oposto e deseja adequar aquele sexo. E disforia de gênero é quando há sofrimento em relação a isso. Temos como incongruência de gênero parcial, por exemplo, pacientes do sexo feminino que desejam um nome social masculino ou que desejam mastectomia, harmonização, ambos, e os exemplos são os pacientes não binários. E definições. Em relação à incongruência do gênero total, é evidenciado pela transexualidade, em que temos o sexo feminino, mas em que quer realizar harmonização, mastectomia e rejeita os seus órgãos, querendo realizar esterectomia, salpingoforectomia e faloplastia. As normas brasileiras para a cirurgia de resignação sexual devem gerar desconforto do sexo anatômico natural, desejo expresso de limitar as genitálias e pelo menos presente por 2 anos e ausência de transtornos mentais. E é diferente da transexualidade do travesti, porque a travesti é uma mulher em que não rejeita os seus órgãos sexuais e sua genitália masculina. Agora iremos abordar sobre um artigo. The Challenge of Endometriosis for Female Sexual Health, publicado na revista de Medicina Sexual. Sabemos, então, como já foi abordada, em relação a essas disfunções sexuais e como ela se relaciona com a endometriose. A endometriose é uma doença benigna e dependente de hormônio, em que há endométrio ectópico fora da cavidade uterina. É prevalente em 6 a 10% das mulheres na menarquia e geram diversas consequências, como dor crônica, como dismenorreia, dor pélvica e dispareunia e também infertilidade. O que sabemos é que há um grande impacto em relação à função sexual nessas pacientes com endometriose. Num estudo com 600 mulheres, 50% apresentavam problemas sexuais, sendo a principal queixa de desconforto sexual relacionado à dispareunia, que estava presente em 32 a 70% das pacientes, gerado principalmente por uma pressão mecânica sobre as lesões e tração do tecido endometrial cicatrizado e retraído e inflamação pélvica. As pacientes demonstravam desconforto durante o sexo, principalmente relacionado à intimidade deficiente, o ciclo negativo de excitação sexual, diminuição do desejo, diminuição da capacidade de orgasmo e também insatisfação. Colocaram também no artigo alguns questionários que podemos utilizar para essa paciente, principalmente para a avaliação dessas disfunções sexuais.
Então, temos que todos os domínios de função sexual sofrem efeito prejudicial dessa doença e pode ser gerado principalmente por medo, por antecipação da dor e também dos grandes impactos da infertilidade sobre essa doença, principalmente os impactos psicológicos, que geram a diminuição do ciclo de resposta sexual e diminuição do desejo. Aqui temos diversos fatores exemplificados como relacionados a essa resposta prejudicial da função sexual, como fatores biológicos, como a dor, dispareunia, sensibilidade central à dor aumentada, o diagnóstico tardio, também como fatores psicológicos, como traço de personalidade, falta de desejo, excitação, catastrofização, baixa autoestima, e também foi evidente que durante o tratamento com doses elevadas de progesterona, também foi evidenciado que houve um benefício em relação à diminuição de dispareunia, mas houve um aumento na alteração da função sexual. E também uma grande correlação com endometriose e fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão e dislipidemia, que iria piorar, né, esses distúrbios sexuais. Em relação ao tratamento, foi evidente que tratamentos hormonais como o dianogeste e acetato de noresterona diminuíram a dispareunia, aumentaram a função sexual das pacientes. Mas algumas pacientes não houve melhora. Mas por quê? Devido a outros fatores associados, como supressão incompleta de lesões, alterações hormonais, diminuição de lubrificação, vestibulodínia e transtornos de humor. Foi evidente também que na endometriose há uma proporção anormal de estrogênio e androgênio, principalmente uma diminuição de androgênio nos receptores dos focos de lesão, aumentando a dor. Alguns estudos demonstraram eficácia na utilização do DIU hormonal nessas pacientes devido a uma manutenção da produção dos andrógenos ovarianos e contraceptivos de progesteronas devido a uma diminuição o aumento de SHBG induzido por estrogênio, fazendo com que haja um aumento da testosterona. Em relação aos tratamentos cirúrgicos, eles diminuíram a dispareunia e aumentaram a função sexual, mas num curto prazo, em 6 a 10 meses, e também diminuíram os scores de culpa e dor dessas pacientes, mas apresentaram uma grande recorrência em 1 e 5 anos. Sendo o mais importante de todos, como evidenciado no artigo, a terapia cognitivo-comportamental, com o treinamento da atenção plena, relaxamento, fisioterapia, em que diminuíram dor crônica e sofrimento, aumentaram a qualidade de vida, como evidenciado várias vezes nos nossos ambulatórios, mas que não obtiveram uma resposta tão grande na dispareunia. Essas foram as referências da minha aula. Muito obrigada!